Fala nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o programa Seleção Sport TV debateu sobre o péssimo desempenho do Flamengo no Maracanã contra o Fortaleza, conseguindo perder para o time que não tinha nenhuma vitória no campeonato. Aproveite e deixe os créditos desse vídeo para a Sport TV, link está aqui na descrição do vídeo. Convido você a deixar seu like, se inscrever no canal, o nome aqui embaixo vermelho, clica lá, se inscreve de graça, aciona o sininho das notificações. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, chegou um momento muito aguardado aqui, porque quando o Caê participa do programa para falar de Flamengo, é porque ele vai contar para vocês algo que vocês ainda não sabem. E depois do jogo de ontem, o que a gente ainda não sabe de informação dos bastidores do Flamengo, hein, Caê Mota? Boa tarde ao senhor, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Boa tarde, André, Ricardinho, PVC, Casão. Pois é, assim, a gente fala que sempre que eu venho aqui é porque tem polêmica. Eu tenho vindo toda semana, às vezes 2 vezes por semana, então está no padrão Flamengo. Um Flamengo que, pela primeira vez, a gente pode falar que hoje, pela primeira vez, na sexta-feira, completa 5 meses de trabalho do Paulo Souza e pela primeira vez, sim, o trabalho dele está em xeque no Flamengo. Ele corre risco de ser demitido, ele corre risco o emprego dele. Nem na época, quando perde o Carioca para o Fluminense, houve tanta pressão externa assim, e por uma série de fatores, não somente as derrotas. Eu até acabei de falar no nosso podcast de Flamengo que o Flamengo era um time que não vinha merecendo as vitórias, pelo menos agora conseguiu aliar performance e resultado, porque mereceu a derrota, e essa série de atuações ruins do Flamengo nos últimos tempos minou mesmo a paciência de Rodolfo Landim, de Marcos Braz, de dirigentes do alto escalão do Flamengo, que vinham segurando o Paulo Souza para uma sequência de trabalho. Agora sim, o trabalho dele está bem em xeque, está bem no limite. Esses 2 jogos fora de casa, contra Bragantino e Inter, que eu acredito que ele ainda será o técnico do Flamengo nessas 2 partidas, vão ser determinantes, mas não é nem somente mais apenas resultado, não é somente se ganhar o Bragantino e se ganhar o Inter, tudo vai ficar tranquilo como foram nas 4 vitórias para trás. Não, agora é uma cobrança mesmo de performance e de perspectiva. O que há ali, o que está começando a criar mais pressão e mais cobrança em cima dessas pessoas que decidem, que são Rodolfo Landim e Marcos Braz, é muito sobre isso, sobre a falta de perspectiva desse Flamengo. O que a gente escuta muito ali dentro é que o Flamengo cada vez mais dá mostras de que vai ser um time que vai ganhar 3, aí empata 1, ganha 2, perde 2. Então há um temor muito grande do que vai ser esse resto de temporada, e há sim uma avaliação um pouco mais quente sobre o que fazer com o Paulo Souza. É bom a gente pontuar também aqui como que é a dinâmica desse organograma do Flamengo. É um regime presidencialista que o Landim leva muito a sério. Então, essa decisão mesmo de saída ou permanência do Paulo Souza passa diretamente pela opinião particular do Landim, e quem mais se aproxima ali de um diálogo é o Marcos Braz mesmo. Então, assim, hoje, por exemplo, toda segunda-feira, desde 2013, quando entrou esse grupo ainda com bandeira, segunda-feira, de 15 em 15 dias, há reuniões na Gávea entre todos os vice-presidentes. Houve um ruído onde muita gente falou que essa reunião dessa segunda-feira era para determinar se o Paulo Souza ficaria ou não. Não tem nada a ver. Claro que vai entrar em pauta, porque entre as pastas, entre as vice-presidências, está a de futebol, estará Marcos Braz, e ele vai ser questionado, mas não há um debate com cabeça a prêmio. O que há, sim, é ali uma paciência muito no limite, e esses 2 jogos fora de casa vão determinar muito, repito, não somente resultado, mas performance do que o Flamengo vai se movimentar daqui para frente. Tem um fato curioso que o Flamengo, nas últimas 3 Libertadores, troca de técnico entre a fase de grupos e as oitavas de final, mais uma vez vive ali esse limite de decidir o que fazer, e tem também uma questão comportamental do Paulo Souza, que está atrapalhando muito também quem tinha paciência, quem pregava o trabalho a longo prazo, quem pregava que a reformulação determinava processos que faziam parte. Então, alguns comportamentos do Paulo Souza, como no caso de Diego Alves, que eu acho que eu posso esmiuçar um pouco mais daqui a pouquinho, e a coletiva dele ontem, isso também está pesando muito para essa pressão em cima do Paulo Souza. Então, repito, em 5 meses de trabalho, pela primeira vez, realmente, eu posso vir aqui e falar que o trabalho de Paulo Souza está em xeque, e ali a margem de erro é quase que zero daqui para frente. Caê, já vi que você escolheu a dedo o livro que você colocou na estante, né, como cenário, do rubro-negro Francisco Bosto, filósofo, ensaísta, que é O Diálogo Possível, um livro sobre a reconstrução do debate público que, na visão do autor, está devastado no Brasil. E rubro-negro que é, e eu conheço que Francisco Bosco pensa do momento do Flamengo, se estiver assistindo ao programa, estará cuspindo marimbondo, está louco da vida com o time dele.
Esse é um ponto. O outro é o seguinte: você disse que pela primeira vez o Paulo Sousa tem o seu trabalho em xeque. Então ele entra para o time de Domenech Torrent, de Rogério Ceni e de Renato Gaúcho. Porque todo mundo que trabalhou depois de Jorge Jesus entrou em xeque. Todo mundo foi avaliado pela direção e entrou em xeque porque o Flamengo, na avaliação de todos, pós Jorge Jesus, está sempre abaixo do que se acredita o time pode estar. É sempre o técnico em xeque. Nunca é o elenco, Caio, nunca há uma percepção de que talvez seja necessária uma mudança de elenco. É sempre o técnico que está em xeque. Ou nunca é quem contratou o técnico? Ou quem contrata, boa. Ou quem contrata o técnico? Não, isso são dois pontos bem interessantes. Um é essa questão mesmo do efeito cascata que uma mudança de técnico poderia causar. Acho que causaria até numa outra situação, nesse ponto, está mais centralizado no Paulo Sousa, até mesmo por essa questão comportamental. Ele mesmo tem se exposto muito, mas há muito sim esse debate até que ponto a queda do Paulo Sousa determinaria mais uma vez o poder de escolha a Marcos Braz e Bruno Spindel, que têm cometido escolhas que no senso comum têm sido equivocadas desde a saída do Jorge Jesus. Então isso sim está muito em debate. E a questão do elenco, eu diria que quando teve aquela outra matéria de bastidores, José, que tu lembra, faz um mês e meio atrás, 2 meses atrás, ali o foco era muito mais o elenco ainda. Ali foi um período onde as cobranças internas e externas estavam muito mais voltadas para o elenco, até para a parte comportamental do elenco, para o que era aquele dia a dia. Hoje eu posso dizer que esse canhão se voltou quase que diretamente para Paulo Sousa e muito também para essa questão que eu falei aqui algumas vezes do comportamento, o diálogo possível aqui do livro do nosso Chico Bosco é uma coisa que não tem existido na relação Diego Alves e Paulo Sousa, não é possível mais nenhum tipo de diálogo, só que nos últimos tempos as tomadas de decisão na percepção interna são sempre de Paulo Sousa criando problemas ou expondo problemas que a diretoria e as pessoas ali naquele ambiente tentam pelo menos colocar panos quentes. Ontem foi mais uma vez isso que aconteceu. Diego Alves foi relacionado após um mês, concentrou no último sábado, porque o Flamengo, quando joga no Rio, às 4 da tarde, concentra na véspera, dormiu no CT, fez todo o protocolo, foi para o estádio, se trocou, foi para o aquecimento e aí sim gerou até um constrangimento, porque o estádio inteiro, 63 mil pessoas e todos nós já sabíamos de que ele não ficaria no banco de reservas, porque o Flamengo, uma hora antes da partida, divulga a escalação, mas Diego Alves não foi informado nem na preleção, nem no vestiário, que ele ficaria fora do banco de reservas, foi a campo, aqueceu, até ficou aquela dúvida se ele tinha ido ali mesmo para ir para o embate, para o conflito. Não, ele realmente não sabia que tinha sido cortado, desce para o vestiário, quando vai colocar a camisa de jogo, ele é informado, não pode tomar banho e seguir para o camarote, porque você foi cortado. Dos 24 jogadores relacionados, ele foi o único cortado. Isso gerou ali um constrangimento e muita gente naquela assim, o Paulo Sousa também não se ajuda, né? A gente tenta colocar panos quentes, houve aquela coletiva há 2 semanas, houve toda aquela polêmica, quando o assunto não está resolvido, mas está pelo menos equilibrado. Ele tomou essa decisão do corte do Diego Alves, que pegou muito mal. E para finalizar, após a coletiva, também pegou muito mal internamente, tanto com o elenco quanto com o dirigente, a forma como ele abordou a atuação do Flamengo. Ele, em todas as perguntas, mesmo quando não foi perguntado sobre, ele direcionou a culpa, a responsabilidade da atuação ruim para o Fortaleza em tomadas de decisão individuais, em erros individuais, sejam os erros que a gente pode citar aqui de William Arão e Felipe Luiz, que resultaram nos gols, seja o erro do Pedro, que perdeu o pênalti, mas ele cita também, mesmo quando o Flamengo controlou a partida, ele fala que os jogadores escolheram sempre a jogada errada, a opção errada, enfim, não conseguiram executar, e acaba passando uma imagem de que, quando vence, como foi contra o Fluminense, ele pregou sinergia, união, todos juntos. E ontem perdeu, e ele repetitivamente falou que era a responsabilidade de erros individuais. Então, esse combo de problemas, como a gente até trouxe na matéria no GE, está minando totalmente a paciência de todo mundo ali naquele ambiente Flamengo. Vou mostrar já que o Caio descreveu, vou mostrar o que o Paulo Sousa disse exatamente, na boca dele, e que sorte a nossa de termos aqui hoje o Casão e o Ricardinho, porque eles podem falar sobre como o jogador recebe esse tipo de coisa. Muito simples atestar isso. A gente, jornalista, estava vendo a entrevista do Vitor Pereira quando ele descascou o Roger Guedes, depois do clássico contra o São Paulo, e a gente adorando aqui do ponto de vista jornalístico da informação. E aí o Casa, naquele dia, trouxe a outra visão. Como isso pegaria entre os jogadores do elenco.
e poderá fazer a mesma coisa agora com as palavras de Paulo Sousa. Avalio um primeiro tempo desastroso, tecnicamente muito erróneo, a nível individual, com muitas dificuldades. Perdemos vários passes que nos foram sempre condicionando o jogo e dando oportunidades ao nosso adversário. Não tínhamos capacidade de ligar o nosso jogo. Penso que uma segunda parte melhor, mas sobretudo, tecnicamente, foi um jogo muito, mas mesmo muito abaixo daquilo que é a nossa capacidade. Analisando bem o que nos aconteceu, sem dúvida, foi todas as decisões individuais foram erradas, todas. Coisas simples, quase sem pressão, precipitação, passes que deram oportunidade ao nosso adversário na primeira parte de não só concretizar um gol, mas poderem ter mais 2 oportunidades claras para o poder fazer. E depois, eu desde o início sei perfeitamente a exigência que o Flamengo tem e que exige, sei a importância de termos coragem de haver momentos de não agradar, como também sei que Deus nunca nos deu um espírito de cobardia. E é nos momentos mais difíceis que temos que ser mais convictos, mais certos, de forma a podermos superar as dificuldades. De fato, foram muitos erros individuais. Vamos debatê-los sobre se eles aconteceram porque os jogadores simplesmente erraram individualmente ou se o sistema não os ajudou. Antes de mais nada, quero mostrar alguns, até para quem não viu o jogo. O gol do Fortaleza, por exemplo, que abre o placar, é um claro erro do Ilharão. Toma uma decisão errada. Ó, esse é o primeiro que ele errou antes do gol. Ele já comete um erro numa região que é idêntica à que ele vai cometer daqui a pouco. Você está vendo o Mateuzinho errando um passe e iniciando um contra-ataque do Fortaleza. O Robson vai tocar na trave. O próximo lance é um novo erro de passe do Ilharão. Fortaleza não conseguiu aproveitar. De novo. Mas a condição era de 2 contra 3, né? Passe do Pikachu ali, né? Não saiu. O Pablo tomando bola nas costas, o Robson finaliza para fora. Agora o lance do gol. Essa me lembrou o Jorge Jesus, porque tem o célebre diálogo do Jorge Jesus com o Arão no treino. Tu tens olhos na bunda? E aí o erro do Felipe Luiz. Agora, PVC, com essas imagens, parece até que estava desenhado o primeiro gol do Fortaleza, né? Porque você consegue contar uma historinha dos erros individuais. O Arão errou 1, errou 2, errou o terceiro, saiu o gol do Fortaleza. Mas aí eu vou bater bumbo, como a gente fala, quando você fala, publica uma coisa que se confirma. Quando o Felipe Luiz entrou em campo, eu estava comentando o jogo, eu falo... E pra mim, uma bola que dava pra pegar também. Eu também achei. Dava pra chegar. Também achei. Mas ontem eu nem falei sobre isso, porque o Hugo vem de uma atuação impecável contra o Fluminense. É um lance discutível de ontem. Então, o erro do Felipe Luiz, eu acho que tem um erro do Paulo Sousa. Porque eu falei na transmissão, quando acontece a substituição, sai o Ayrton Lucas... O erro do Felipe Luiz no segundo gol do Fortaleza. Porque o Felipe Luiz... Quando entra o Felipe Luiz e sai o Ayrton Lucas, tinha acabado de cometer um erro. Aliás, o Ayrton Lucas tinha acabado de salvar um gol do Fortaleza, em cima da linha. Sai o Ayrton Lucas e entra o Felipe Luiz. O que eu digo na transmissão? Acho que o Felipe Luiz é um grande jogador, mas ele está afastado há muito tempo para voltar num jogo que está pegado como está. Porque o jogo estava muito forte. Então, eu não teria colocado o Felipe Luiz naquela situação do jogo, porque ele está sem ritmo. Então, esse erro individual também é erro individual do Paulo Sousa. Porque ele tá vendo o jogo. Não era jogo pro retorno do Felipe Luiz. Ótimo ponto. E, Ricardo, acho que os erros não deixam dúvida, né? Eles aconteceram, foram muitos. Vamos debater se eles aconteceram também por influência do técnico. E, principalmente, queria ouvir de vocês, como esse tipo de declaração do Paulo Sousa, que, como disse o Caí, atribuiu aos jogadores a atuação terrível do Flamengo ontem, como esse tipo de coisa repercute numa segunda-feira entre a rapaziada no vestiário? Não é o ideal, Rizek. Não é o ideal. Eu acho que existem formas de você fazer uma cobrança, né? E existe um dos pontos, eu acho que essenciais, sempre foi assim, mas hoje,
do comandante, do treinador, é saber se posicionar em todos os momentos, né? Qualquer tipo de situação hoje de declaração, principalmente se tratando de Flamengo, né? Você tem que estar bem equilibrado e saber colocar as palavras. O Paulo Souza não pode deixar de cobrar os jogadores pelos erros. Agora tem que saber usar ou ter uma forma de cobrar, que não precisa apontar, não precisa ser direto. A forma de você cobrar, o jeito de você se pronunciar, é que pode muitas vezes fazer a diferença e ter até o entendimento do jogador. Porque o jogador sabe que ele errou. Todos esses que erraram ontem, eles sabem que eles cometeram erro. Agora, existem formas de você cobrar, existem formas de você colocar. E essa colocação, esse tipo de exposição, nenhum jogador gosta. Eu, quando eu perdi pênalti na minha carreira, errei passe, errei gol, casão, faz parte de um processo. A gente sabe quando a gente está errado. Agora, a forma com que você é cobrado, e não pode deixar de ser cobrado. Eu não estou falando isso. O Arão foi substituído no intervalo. Eu não estou falando isso que o treinador não deva cobrar. Agora, existem formas. Quando você aponta, que você fala, ó, erramos todas as situações individuais, é lógico que você está apontando para os caras e algo que você pode internamente, num primeiro momento, né, ou até numa entrevista hoje, amanhã, entendeu? Ter uma exposição diferente. Agora, acabou o jogo. Tá, o jogador... chateado, triste, para não dizer outra palavra, porque perdeu em casa pro último colocado e o Fortaleza não tinha ganho ainda, da forma com que foi, com a torcida, com o Maracanã cheio. Saíram sendo na entrevista, vaiados, com a torcida cuspindo marimbondo. O momento time sem vergonha. Time sem vergonha. O momento do Flamengo em relação à produtividade é muito irregular. É um time que oscila ótimos momentos dentro do próprio jogo e momentos ruins, né? E aí acaba o jogo, na entrevista coletiva, o treinador faz uma cobrança dessa forma, né? É lógico que pega mal para o jogador. Não tem jeito, inevitavelmente o jogador comenta, olha, poderia ter sido de outra forma, não precisava disso. Pode, de repente, internamente, chama a atenção do cara, discute com o cara, aponta para o cara, mostra. Hoje tem uma série de ferramentas desses clubes para mostrar, para rever o vídeo, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de situação é que estraga. Estraga como gestão. Hoje, um dos pontos principais de um treinador, além do conhecimento tático, do conhecimento técnico, de você montar a equipe, é você gerir, é a gestão do elenco. E quando você perde esse ponto, o Rizek, você perde tudo, cara. É quando você conjuga o verbo, quando você conjuga o verbo gerenciar, assim, eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Olha, e aí você perde o comando. Entendeu? Foram episódios diferentes, né? Porque o Vitor Pereira, depois de Corinthians e São Paulo, ele admitiu que ele, no primeiro tempo, foi surpreendido pelo Rogério, que as decisões dele levaram o Corinthians a uma má atuação na primeira etapa, e depois ele criticou duramente o Roger Guedes e expôs o Roger Guedes. O que o Paulo Souza fez ontem foi, na minha visão, exatamente a leitura do Caê. Nesse trecho que a gente exibiu, foi falar o seguinte, olha, quem perdeu do Fortaleza foram eles. Erros individuais levaram a nossa derrota. E aí, Casa, o que você achou da entrevista e como você acha que ela pode repercutir? Primeiro, assim, eu vou muito na linha de relação humana. Foi a mesma análise que eu fiz do Vitor Pereira. Se eu comparar as duas, eu acho a do Vitor Pereira pior na parte do Roger Guedes, porque ele direcionou para um cara, falou que o cara não estava se esforçando, não estava dando resposta, ele tinha perdido confiança naquele jogador. Essa foi muito pesada, foi direcionada, eu achei muito pior. Em relação ao Paulo Souza, tudo que ele falou, ele tem razão, mas tudo que ele falou, ele tinha que falar numa reunião com os jogadores hoje. Ele tinha que chegar para os jogadores e falar assim, pô, nós erramos esse passe, você errou esses passes, olha essa jogada aqui, erros individuais, escolhas erradas, e mostrar para o jogador. E dar a oportunidade do jogador, falar, pô, mas eu acho que aquela posição ali, você não devia ter trocado aquele jogador, eu acho que nós perdemos força. Uma discussão, colocar tudo que ele colocou, ele poderia ter colocado no grupo de jogadores. Eu já vi diversas vezes, já participei de diversas reuniões depois de uma derrota para um time que está mal classificado e o time jogou mal, que o treinador chega e expõe todos os defeitos que ele viu do time no dia anterior. E o jogador, ele aceita. Ele não vai gostar, ninguém gosta de ouvir que errou, ninguém gosta de ouvir, você errou, ninguém gosta de ouvir. Mas quando é jogo aberto, quando é dentro do vestiário,
quando o cara mostra que você também pode falar com ele, a coisa fica mais tranquila, é mais aceitável. Porque acontece aquilo que o Ricardinho falou. Você joga mal, você erra, você perde um pênalti, você perde um gol, você sabe que fez isso. Você sabe, você sai chateado com você sai com raiva, às vezes mais de você porque não conseguiu jogar, do que de uma substituição, por exemplo. Mas quando o treinador sai e fala isso, o cara fala assim, pô, ele precisava ter disposto, ele precisava ter falado isso para a imprensa. Pô, puta sacanagem, cara. Caramba, pô, joga aberto, vem para mim e fala. E aí cria aquilo que eu falei do Roger Guedes. Então ele fala do Arão, o Arão tem amizade com 4, 5 jogadores ali, mais próximos. Esse grupo já fica de mal, não gosta, fica mais ao lado do Arão, fica tentando consolar, tal, pô, não deixa pra lá, não sei o quê. Aí ele fala de outro jogador, tem aquele grupo de jogadores que é mais amigo daquele cara e acontece a mesma coisa. Isso daí se espalha pelo elenco. Chega uma hora, que pode ser até hoje, né? Não sei, pela entrevista aí, chega uma hora que os próprios jogadores chegam e cobram em conjunto, em grupo. Por que você falou isso? Qual o motivo de você expor a gente depois de uma derrota? E aí o ambiente, cara, aí quebra a relação humana. Quando quebra a relação humana, não tem mais negócio. Né? Não tem negócio. Se a gente romper, porque um de nós dois, eu, você, Rizek, um de nós dois se comportou muito mal com o outro, né? Expôs o outro, rompe a relação humana, não tem mais negócio. Pensa num grupo de jogadores, que o treinador rompe a relação humana com o elenco. Como que vai rolar isso? Então ele errou feio. Tudo que ele falou, ele tinha que ter falado no vestiário hoje. Pedir uma reunião com os jogadores e falar hoje. E ouvir também o que os caras têm que falar.